Foi muito importante, por exemplo, a redescoberta de Armínio? Foi. Foi muito importante a Assembleia de Deus lançar aquelas 3 obras de Armínio, aqueles 3 volumes das obras de Armínio? Foi. Foi muito importante a Assembleia de Deus escrever a declaração de fé? Foi. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez não agrade a alguns, mas eu tenho de dizer. A Assembleia de Deus, com raras exceções, embora se dizendo arminiana, sem saber o que é o arminianismo, ela era semi-pelagiana. E o que é semi-pelagianismo? Pelágio era um bispo e ele teve um embate muito severo com Agostinho, porque ele defendia que o homem podia, por sua cordialidade, por sua bondade, por sua justiça, ele podia obter a salvação sem depender exclusivamente da obra de Cristo, definindo o que é pelágio. E o semi-pelagianismo? O semi-pelagianismo, se você quer um retrato dele, leia a epístola de Paulo aos Gálatas. Os judeus desceram da Judéia. Na epístola aos Gálatas, Paulo os chama de falsos irmãos. E o que eles estavam tentando introduzir entre os crentes da Galácia? Exatamente isso. Olha, tudo bem, Jesus Cristo morreu na cruz, etc., mas é preciso manter os ritos da fé judaica, é preciso manter a circuncisão, é preciso manter, digamos, toda a prática do judaísmo precisa ser também agregada à fé cristã, e a ênfase maior era para a circuncisão. E Paulo foi muito incisivo, dizendo: vocês começaram pela graça e estão acabando na carne, ou referindo-se à lei, ou seja, voltando à lei, quando já fomos libertos pela graça, mediante a graça. Então, semi-pelagianismo é quando se faz aqui um código de regras, correto? Isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui não 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 pode. E se você incorrer, digamos, numa dessas falhas, você perde a salvação. Ou seja, são valores que nós agregamos à obra de Cristo quando a obra de Cristo foi perfeita, completa, suficiente, eficaz, única. Essa obra não precisa ser repetida, diferentemente da Igreja Católica, por exemplo, quando ela realiza os seus cultos, seus cultos são chamados de missa, porque ali o sacrifício de Cristo é repetido no que se chama de transubstanciação. A hóstia se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, e em cada missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Ora, o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, completo, então não há nada que nós possamos acrescentar. Só que na história da Assembleia de Deus, por falta de conhecimento, por falta de conhecer até o arminianismo, digamos assim, a ideia era essa. Nós jovens, eu estou com 68 anos, naquela época, a nossa expectativa era que a gente perdia a salvação 2, 3, 4 vezes ao dia. Porque, eventualmente, eu ia jogar bola e não podia jogar bola. Eventualmente, eu ia jogar bola de gude e não podia jogar bola de gude. Eventualmente, eu ia soltar pipa e não podia soltar pipa. Estou falando de coisas banais que hoje ninguém se importa com isso. Não estou falando de pecado. Estou falando de coisas banais, de entretenimento, coisas comuns à vida de uma criança. Mas eu me sentia sempre com um complexo de culpa
todas as vezes que, digamos, ia jogar totó, não podia jogar totó, então estava incorrendo, digamos, numa desobediência às regras da igreja, como se isso fosse necessário à salvação. E isso é semipelagianismo, e por isso é que eu digo, que eu louvo, eu aplaudo, eu compreendo e aceito que tenham sido lançadas essas obras, inclusive a declaração de fé, para que se entenda. Embora eu possa ter discordância, porque eu entendo que a obra da salvação ela é monergista, ou seja, ela é Deus quem aplica, mas pelo menos se corrige essa questão do semipelagianismo. Ou seja, se passa a ter a visão correta, é a obra de Cristo e ponto final, nada mais. Receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.